Você viu que eu não reclamei, que eu não fiz um gesto de protesto. Eu aprendi com o Brizola, ia para casa, lambia minhas feridas e me preparava para outra. Ora, o PT certamente teria ganho em 2014, como ganhou, teria ganho em 2018 e teria ganho em 2022. Vai ganhar 2022. Eles sabem disso. Com quem? Ele vai ganhar, não sei com quem, mas ele sabe o seguinte: essa sociedade precisa voltar a ter o direito de comer carne, que hoje não está podendo mais. Tá caro, viu, presidente? Sabe? A coisa mais extraordinária que eu sentia quando era presidente era um peão pegar um carro e falar assim: fala pro Lula que eu estou comendo picanha, vou fazer um churrasco de picanha, sabe? Vou tomar uma cervejinha gelada. Porra, fazer os pobres. Eu lembro de uma vez, ô Tereza, uma cunhada minha, ela estava pagando R$23 o saco de carvão. E ela me liga: ô Lula, avisa aí, o saco de carvão baixou para 9, saco de cimento, para R$9. Eu falei: porra, os meus economistas tão bons. Então é fácil fazer esse país voltar a ser feliz. As pessoas precisam do quê? As pessoas querem. Primeiro, todo mundo quer casar bem. O homem quer casar com uma mulher bonita, a mulher bonita quer casar com um bonito. Tá. Todo mundo quer ter uma casinha, né? Ninguém quer luxo. Todo mundo quer ter um carrinho, porque também ficar esperando ônibus não é bom para todo mundo. Sabe? Todo mundo quer, no final de semana, comer um churrasquinho, tomar cervejinha com a família. É o mínimo elementar. Todo mundo quer trabalhar e levar para casa a comida com o suor do seu sangue, sabe? Ou melhor, com o sangue do seu trabalho. Isso é o mínimo, e nós provamos que é possível fazer isso. Nós provamos sem fazer milagre. Nós incluímos o pobre não é o problema, o pobre é a solução. Coloque ele dentro do orçamento, dê a ele a chance de trabalhar, sabe que ele vai cuidar da vida dele tranquilamente. Hoje nós não temos isso. Você não vê um presidente falar em criar, agora vai criar emprego, ele vai taxar o salário de desemprego para poder criar a possibilidade de um mais jovem ser contratado para ocupar o lugar do mais velho. Ou seja, é uma coisa assim insana. O que está acontecendo no Brasil deve ser tratado por uma jornalista competente como você, Tereza, como um gesto de insanidade de um governo que não tem criatividade e que está pensando em destruir tudo que foi construído durante quase um século. Destruir em nome do quê? Em nome do quê? Em nome do emprego fácil? Em nome do cara, sabe, carregar pizza numa bicicleta, do nego trabalhar com Uber, sem carteira profissional, sem vínculo empregatício, sem acidente de trabalho, sem garantia de nada? É esse o Brasil que nós queremos? Não, eu acho que é possível provar que esse país pode ser diferente. E eu estou disposto a dedicar cada minuto da minha vida para provar que esse país não precisa ser assim. Vou passar para o Conde, mas só vou ler um comentário aqui do Leonardo Estopa, que está mandando aqui o superchat, dizendo: eu estou na roça, mas meu coração está nessa mesa com Lula e a família 247. Abraços a todos. E queria dizer para o pessoal do Superchats que a gente vai fazer um programa à parte depois, porque não dá, é muita mensagem, a gente não pode cortar o raciocínio aqui do presidente. Fala, Conde. Você falou a palavra insanidade. Chegou um momento em que o PT, os governos democráticos, Lula e Dilma, fizeram do país um país tão forte que a oposição acabou perdendo o discurso. Isso foi um fenômeno, inclusive, mundial. Quer dizer, a civilização foi se aproximando do discurso progressista. E a direita sobrou o quê? O neoliberalismo. Eles foram fugindo do debate e chegou no momento mais dramático, que são as eleições de 2018, em que o Bolsonaro praticamente não foi debater. Quer dizer, ele não debateu, fugiu do debate. Você tem uma espécie de colapso do debate político, justamente porque o PT vinha com muita força sempre, e é uma força nacional. Como se desvencilhar desse dilema? Quer dizer, a América Latina, inclusive, está passando por um momento de conflagração nesse mundo do debate público, do debate político. Você é uma pessoa que sempre estabeleceu o debate, sempre quis debater com o povo brasileiro, com todos os segmentos da sociedade. Como recuperar esse problema? Você sabe que eu acho, Conde, que eu sou uma pessoa que acredita em Deus. Eu acredito na existência de um ser superior que, de vez em quando, coloca a mão na gente e faz a gente fazer coisas que não está no nosso normal fazer. Veja, eu tive a sorte de ser criado por uma mãe analfabeta que fez a gente virar cidadãos.
sabe? Nenhum da minha família baixa a cabeça. Depois eu tive a sorte de entrar no sindicato e viver talvez o melhor momento do sindicalismo brasileiro. Depois eu tive a sorte de ser deputado, eu era contra a política. Em 78 eu não gosto de política e não gosto de quem gosta de política. Tá? Aí, em junho, estava apoiando o Fernando Henrique Cardoso para senador da República. E depois eu tive o prazer de ser constituinte, que foi o melhor momento do Congresso Nacional. Acho que não tem outro momento. Sem dúvida. E depois virei presidente da República e tive o prazer de fazer a melhor governança que esse país viveu durante toda a sua independência. Qual é o segredo? O segredo é estabelecer a convivência, de aprender a conviver com as pessoas sem querer que as pessoas sejam iguais a gente. Tentar conviver com as pessoas na diversidade. Ou seja, eu não quero casar com você, mas eu quero ser seu amigo. Eu quero debater com você. Eu quero concordar e discordar de você de forma civilizada. É isso que eu aprendi a fazer na minha vida, desde o sindicato até a presidente da República. E foi uma coisa incrível, porque de repente o Brasil virou protagonista internacional. Eu posso dizer hoje, já há quase 9 anos fora do governo, que o Brasil nunca viveu o momento internacional histórico que ele viveu. Nunca viveu. Eu era respeitado por Bush, por Obama, por Sarkozy, por Chirac, por Gordon Brown e por Tony Blair. Era pelo governo, por Angela Merkel, o Schroeder, era pelo governo da Índia, pelo governo da China, era pelo governo da Rússia, Medvedev e Putin, ou seja, nós éramos tratados com uma certa deferência, porque o Brasil não tinha contencioso e a gente tratava todo mundo muito bem. Olha, quando o país deu esse salto de qualidade, nós começamos a perceber uma certa ciumeira. Né? Os americanos nunca permitiram que o Brasil fosse protagonista em nenhum momento histórico. E aí eu comecei a perceber que a gente estava, sabe, a gente conseguiu criar na Unasul uma relação entre Kirchner, Michelle Bachelet, Chaves, Evo Morales, Rafael, mesmo com o Uribe, que era um cidadão de direita, era uma relação muito civilizada. Eu era utilizado como uma espécie de paizão, sabe, uma espécie de conselheiro. Eu gostava dele, eles gostavam de mim. A minha conversa com o Chaves era quase de pai para filho, chama do Chaves, atenção, não faça isso. Ele me ligava, liga pro Bush, eu ligava pro Bush, não faça isso. Era uma coisa tão harmoniosa. Gostar da conversa, né? Era uma coisa tranquila, sabe? E o Brasil ia crescendo e ocupando espaço. Nós fomos no Irã fazer um acordo junto com a Turquia, que a União Europeia e os americanos não conseguiram fazer, e o que eles fizeram é mequetrefe diante do que nós fizemos. E o prêmio que nós ganhamos foi aumentar as sanções ao Irã, de raiva, porque a Hillary Clinton não queria. Então o Brasil pode ser isso. O Brasil ele tem que ser um estimulador da harmonia. Aqui na América do Sul, o Brasil é a maior população, tem mais tecnologia, é mais rico. Então o Brasil tem que ser uma espécie de companheiro mais velho, o cara que alimenta, o cara que estabelece concórdia e não discórdia. Pegando o gancho, presidente, o que o senhor falaria hoje para os líderes sul-americanos? Por exemplo, Sebastião Pinheira, no Chile. O pau está comendo lá, a população continua na rua. Aí a gente passa Colômbia, também o pau está quebrando, né? Equador, houve muita repressão. Bolívia, eles estão chamando novas eleições. Morales já disse que não vai participar das eleições. Argentina, um novo governo tomando posse. Uruguai, né, prestes a ser anunciado. Se o senhor pudesse ser um conselheiro, o que faria? Porque hoje a gente tem um governo brasileiro, né, só para fechar a questão, o chanceler falando em tirar o Brasil do Mercosul, né, que pode ser uma catástrofe para a indústria brasileira. Então, o Lula falando para a América do Sul, qual é a mensagem? Primeiro deixa eu falar uma coisa. Quando o chanceler brasileiro fala uma bobagem dessa, quando o Guedes vai nos Estados Unidos, em off, ele comenta com um jornalista que pode ter o AI-5 de volta. Isso me chama a ter que observar a grosseria dessa gente. Essa gente tem que entender que a democracia não é um pacto de submissão. Não é um pacto, sabe, de silêncio, a sociedade fica toda silenciosa e quem ganha as eleições pode fazer tudo. Não. Quem ganha as eleições pode fazer aquilo que está previsto em lei.
tem que respeitar o Congresso Nacional, tem que respeitar as instituições, e o povo não é obrigado a aceitar a venda de todo o patrimônio público que eles estão fazendo. O povo não é obrigado a aceitar o desmonte das coisas que aconteceram das universidades, da ciência e tecnologia, não é obrigado a aceitar. O povo tem que ir para a rua se manifestar. Mas o Lula está propondo agitação. Não. Quem propôs a agitação nesse país foram eles. Eles, nas manifestações de 13 em julho de 2013, foram eles no impeachment da Dilma. Eles propuseram agitação para derrubar o governo. Eu quero agitação democrática. O povo tem que ir para a rua e dizer: não vai vender o BNDES, manda passar para o Congresso Nacional ou vamos fazer um referendo. Qual é o mal disso? Isso é democracia elevada às últimas consequências. Eles têm que saber que democracia tem que limpar o ouvido para ouvir o que não gosta de ouvir. E eu ouvi. Eu duvido que tenha alguém nesse país que diga que eu conversei. Eu não ouvi o Bolsonaro porque ele nunca fez um discurso contra mim. E 8 anos que eu fiquei na presidência, ele devia gostar de mim. Ele devia saber que eu fui um puta do governo para as Forças Armadas. Ele devia saber que eu recuperei a Marinha, que eu recuperei a Aeronáutica, recuperei o batalhão de engenharia do Exército, que não funcionava mais. Então ele deve saber que eu tratei os militares com o respeito que eles precisam. Porque os militares, quando bem tratados, eles agem, sabe, com muita sabedoria. Mas fala da América do Sul. Então, a América do Sul, o que ela virou? Sabe, ela virou quase que ela recebeu uma injeção de direitismo que não estava previsto. Né? Não estava previsto. O Lenin era amigo do Evo Morales, ou seja, ninguém, em tal consciência, previa que depois de eleito ele ia fazer o que ele fez. Pouca gente previa que o Temer, depois de eleito, ia dar o golpe na Dilma que deu. Sabe? Eu não previa que o Evo fosse renunciar. Eu não previa, porque a Bolívia vive o melhor momento econômico, o melhor momento social, tem a maior reserva, sabe, da história e tem o governo mais pacificador da história. Sinceramente, eu não consigo entender as manifestações que houve contra o Evo Morales e não consegui entender a renúncia dele. Agora me parece que a condição é ter eleições se ele votar. Ele não pode votar e não pode concorrer. Isso. Eu acho grave, porque, veja, se perguntasse para mim, eu diria para o Evo: não seja candidato a 4ª vez. Porque eu acho que um dia a gente cansa, um dia a gente enjoa. Eu era contra para mim, eu fui contra por Uribe, era contra por Chaves. Eu acho que a pessoa não tem que querer se perpetuar, sabe? De vez em quando as pessoas precisam saber o seguinte: eu não sou imprescindível, nem sou insubstituível. Bem, então eu sinceramente falei com o ministro dele esses dias, conversei com o Evo por telefone, me solidarizei com ele, mas acho que foi um golpe insano de uma extrema-direita fascista, que eu não sei o que seria lá. Sabe? E eu também conheci o Mesa não era um troglodita. Sabe? E me parece que quem deu o golpe também não gosta do Mesa. Pois é, então, a coisa está degringolando. O Chile, eu era amigo do Pinheira. O Pinheira era um cidadão de direita civilizado. Sabe? Ele me visitou depois que ele deixou a presidência, disse que queria ser candidato a presidente. Agora, essa manifestação contra ele já tinha havido no outro mandato dele. A juventude, sabe, estudantil, estava puta da vida, porque tem que pagar e estava descontente, e agora junta com os aposentados. E o que aconteceu deve servir de lição para nós. Significa que falta muito para consolidar a democracia na América Latina e falta muito para a gente consolidar uma política social que transforma os latino-americanos em cidadãos. Quando é que uma pessoa é cidadão? Quando a pessoa levanta, toma café de manhã, almoça, janta, quando a pessoa tem direito de estudar, quando a pessoa tem acesso à cultura, quando a pessoa tem os bens materiais mínimos que precisa para viver dignamente. E nós ainda não permitimos que o povo tivesse isso na América Latina. Presidente, eu queria retomar que o senhor falava há pouco sobre as manifestações, que o senhor não está pregando manifestações, que o senhor está chamando, propondo que o povo se mobilize, mas não há pregação de violência, de quebra, essas coisas assim, como alegou o Guedes ao falar no AI-5 que o senhor citou. Ele disse o seguinte: ele e toda a extrema-direita nas redes sociais estão falando, porque, né, em
digamos, manifestações e desordem e quebra-quebra que o senhor estaria pregando, né? Isso é o discurso do Guedes. Isso, a gente